Programa Café Corporativo. Um oferecimento. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Éticos, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje falando com Ricardo Chaves, de volta ao Café Corporativo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Aguinaldo, prazer enorme estar aqui mais uma vez, mas com muita relevância, porque você sempre traz assuntos e provocações muito importantes. A gente estava contando aqui que é a quarta vez no café? A quarta vez, né? Aqui no estúdio a terceira, né? E a gente teve aquele outro cenário que foi feito também muito legal, então é um prazer enorme estar aqui, com certeza. Ricardo, a gente sabe que você é um cara inovador, que é uma pessoa que vem nas suas palestras, nas suas interações, você sempre traz muito conteúdo de uma forma criativa. O que te levou a falar a respeito desse tema que é inteligência relacional? Eu acredito que o tema autoconhecimento, ele é muito disseminado, mas ele sempre parte do pressuposto de que o autoconhecimento é algo individual, é algo que nasce do nosso interior e a partir daí ele reverbera para as relações humanas, né? Quando a gente pensa no trabalho, no ambiente de trabalho, as pessoas estão constantemente se relacionando umas com as outras. Não tem ninguém que está isolado, é uma ilha em si mesmo. E foi a partir daí que eu comecei a perceber esse déficit, essa necessidade da gente entender as pessoas nas relações, e não só ela com ela mesma. Porque a partir do momento que a gente se entende de nós para nós mesmos, a gente conhece alguns elementos que habitam dentro de nós, mas nem sempre eles são suficientes, ou vou dizer que na maioria das vezes não são suficientes para a gente conseguir produzir melhores relações, com mais leveza, mais assertividade, menos manipulação, mais padrão de crescimento entre as pessoas de uma equipe, entre líderes e equipes, entre as equipes e os líderes. Então foi a partir daí que essa ideia de inteligência relacional começou a ecoar mais. E principalmente, tem um grande festival, SXSW, né, que ele acontece aí com um eco aí mundial, né, pensando nessa questão de inovação, e lá eles trouxeram como um eixo principal nesse ano a inteligência, eles chamaram de inteligência social, mas que nada mais é do que o ser humano a partir das suas relações, né, e não só com o ambiente em si, mas as relações que ele estabelece. Então, isso... relacional, então, é de relações. Relações. Inclusive, eu gosto até de brincar que RH, sim, que é traduzido por recursos humanos, para mim deveria ser traduzido por relações humanas. Sim, sim. E o que é exatamente essa inteligência relacional, então? Como que você poderia definir? É o quanto eu consigo me relacionar com as pessoas de forma positiva? O que seria esse positivo? Muito bom. Existem dois tipos de relacionamentos possíveis no mundo entre pessoas, e tanto dentro do trabalho quanto em qualquer outro contexto. Relacionamentos em padrão de manipulação ou relacionamentos em padrão de crescimento. A inteligência relacional parte do pressuposto de que eu tenho a capacidade de estabelecer a melhor ação possível em prol do coletivo, em detrimento dos meus sentimentos. Então, não é o meu sentimento que consegue me guiar simplesmente para que eu tome uma ação no contexto do trabalho, no contexto de uma equipe. E ela parte também do pressuposto dessa capacidade da gente conseguir lidar de maneira assertiva, positiva com as nossas frustrações. Porque é uma tendência de quando a gente se frustra, a gente começa a agir a partir do nosso ego para que a gente consiga se proteger. E isso, na maioria das vezes, é prejudicial para as relações, porque pode ter mais manipulação, aí a gente pode chegar até no nível de assédio, entre outras coisas, assédio moral, entre outras coisas, e parte desse pressuposto de que com inteligência relacional, com maturidade emocional, não é só inteligência emocional, mas a maturidade emocional, a gente consegue ter melhores resultados com mais leveza. Isso quer dizer, então, que uma pessoa que não tem uma boa relação, ou seja, não tem uma boa inteligência relacional, ela pode eventualmente colocar trabalhos a perder em função do próprio ego, das próprias convicções, ou às vezes nem tenho tanta convicção naquilo, mas faço com que isso aconteça assim porque eu já disse isso um dia ou porque é bom para mim?
É isso? É exatamente isso, e vamos pensar assim, ó. Todas as empresas, se a gente pensasse numa pirâmide, ela trabalha com 4 dimensões muito bem delimitadas. Primeiro, recursos. Recursos são coisas que a gente transforma em produtos e serviços, pensando numa empresa. Processos é como a gente faz para transformar essas coisas nos resultados que a gente quer alcançar. Então a gente tem recursos e processos, são muito tangíveis essas coisas, né? Tanto que a gente tem muitas normas para poder melhorar os processos, para poder utilizar melhor os recursos. Então, isso é muito prático. Só que subindo nessa pirâmide, a gente tem 2 dimensões que são mais intangíveis, que são as relações e, por último, a identidade, que daí é uma questão mais intrapessoal. As relações é a grande questão interpessoal. Uma empresa pode ter excelentes recursos, pode ter processos muito robustos para garantir as entregas que ela precisa fazer para os clientes, para as pessoas que ela presta serviço. Entretanto, as relações, elas determinam como isso vai se concretizar na prática, porque não é porque uma empresa tem excelentes recursos e grandes processos ou processos robustos que ela vai conseguir fazer com que isso se transforme no resultado que ela espera. Porque ser humano tem sentimentos e muitas vezes são os nossos sentimentos que vão guiando as nossas ações quando a gente não tem essa inteligência relacional, quando a gente não tem essa maturidade emocional para entender que aquilo que eu sinto se transforma muitas vezes nas coisas que eu penso e pode ser sim um boicote, uma sabotagem. Na prática, por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu tenho preferência por um determinado setor, de me relacionar com um determinado setor, imaginar marketing, comercial e logística, por exemplo, né? E tenho uma questão de um preconceito, ou uma questão mesmo relacional com a pessoa que lidera o setor de logística. A tendência de eu favorecer nos processos as pessoas que eu mais admiro, que eu mais tenho simpatia e de alguma forma dificultar ou boicotar as áreas em que eu tenho alguma certa antipatia é grande, acontece todos os dias nas relações e isso prejudica o todo, mina a colaboração e estabelece um clima, ainda que velado, intangível de competição. Então você colocou que o primeiro nível da pirâmide são recursos, depois processos, depois vem essa inteligência relacional. Isso. E quando você fala a respeito das identidades, aí você está falando da competência pessoal? Vamos imaginar, e aí por isso que eu acho que é importante a inteligência relacional, ela não vem antes da identidade, porque nós como espécie dentro desse mundo, nós somos a espécie que mais dependemos uns dos outros. Sim, até para nascer, né? Para sobrevivência. Sim. E olha só, a gente tem mais dos outros em nós do que a gente imagina. Vou dar alguns exemplos que eu aprendi com a Ana Sui, é uma psicanalista maravilhosa. Ela diz assim, pensa que o seu corpo, o corpo que eu tenho hoje, não fui eu que escolhi numa prateleira, né? Ainda que eu mudasse, eu tente mudar alguma coisa no meu corpo, a minha genética veio de outras pessoas. O nome que eu tenho hoje, na maioria das pessoas, o nosso nome, salvo quem mudou de nome, e que é uma porcentagem muito pequena, o nome foi escolhido por outras pessoas. O idioma materno que eu falo veio de outras pessoas. As ideias que eu tenho hoje, por mais que eu me ache autêntico, elas são articulações de ideias de outras pessoas que eu vou criando outras ideias. Então, nós dependemos muito mais dos outros do que a gente imagina. Às vezes a gente acha, não, eu dou conta, eu pago minhas contas, mas a gente não é ilhado. E como espécie, você mesmo disse, e bem disse, nós dependemos dos outros para termos a postura ereta, sermos bípedes, para desenvolvermos a linguagem. Nós não somos como um animal que tem aí no DNA programado que o gato vai miar, não importa o quanto ele convivia com cachorros pela vida inteira, ele está programado para miar, nós não. Então, essa dependência interpessoal faz com que a gente, ou pelo menos sinaliza, que a gente deveria priorizar mais, nos compreender nas relações, para então entendermos quem nós somos. Muito bom. O assunto é intrigante, né? E é cativante também. Vamos fazer um intervalinho. Depois do intervalo a gente volta com mais do Ricardo Chaves aqui e deste tema que é a inteligência relacional. Enquanto isso, você segue com a gente na Dica de Segurança do Grupo Ethics.
Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre as ligações telefônicas suspeitas e a clonagem de voz. Ligações recebidas de números desconhecidos podem ir além de um simples teste automático de empresas de telemarketing. Meliante estão utilizando esses contatos para identificar telefones ativos e, posteriormente, vender lista desses números válidos na Dark Web. Essas listas são compradas por quadrilhas que tentam gravar e clonar vozes das vítimas. Muitas vezes, ao atender e responder irritado às ligações mudas e insistentes, o usuário acaba fornecendo amostras de sua voz, que podem ser usadas em golpes com áudios falsos enviados a parentes e amigos. Embora as imitações ainda sejam imperfeitas, a tecnologia de clonagem de voz está evoluindo rapidamente. Tanto é que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu alertas sobre esse tipo de fraude. Para se proteger, siga estas orientações. Não fale com desconhecidos em ligações suspeitas. Evite confirmar dados pessoais pelo telefone. Não compartilhe gravações ou mensagens de voz fora de contextos seguros. Use o identificador de chamadas e bloqueadores automáticos de spam. Assim, você terá proteção com essas mensagens indevidas. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Muito boa a dica de segurança de hoje do Grupo Ethics. E vamos para o segundo bloco do Café Corporativo hoje com o Ricardo Chaves, falando a respeito de inteligência relacional. Ricardo, hoje, que inclusive é a nossa área de trabalho, que é levar a educação corporativa para as empresas, então tem muito treinamento, existem muitos recursos educacionais no sentido de melhorar as pessoas, não que vai melhorar o ser humano, mas você melhora a capacidade daquela pessoa de tomar decisões, não é isso? E mesmo assim a gente percebe que existe muita imaturidade relacional entre as pessoas, ou emocional. Como é que você poderia explicar isso para a gente como especialista? Vamos lá. Como especialista, eu vou explicar de uma maneira metafórica. Exercício físico, Aguinaldo. Quem dera se nós fôssemos por um mês na vida, 3 meses, talvez até um ano, praticando exercício físico e academia, sei lá, regularmente, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, quiçá por semana. Tá. E durante esse período a gente já adquirisse tudo o que a gente precisa de corpo físico para o resto da vida. Ah, rapaz, eu faria. Eu também. Eu faria um ano de dia. O ano que vem tô livre. Pro resto da vida. Às vezes é essa a mentalidade que a gente vê quando a gente pensa na inteligência relacional, ou nas soft skills, ou no desenvolvimento de habilidades interpessoais. A gente acha que é um lugar onde a gente atinge e não precisa mais de manutenção. Vamos colocar essa palavra só para, de maneira didática, poder explicar. Pelo contrário, se nós somos o que somos a partir das nossas relações, a cada nova relação, nós vamos precisar nos descobrir dentro do nosso papel. Meu papel com este líder, com esta equipe, e muitas vezes eu consigo ser extremamente maduro, por exemplo, com uma determinada pessoa, e muito imaturo com uma outra determinada pessoa. Não é algo linear, não é um lugar onde a gente chega
e a partir dali a gente não precisa mais treinar. Você acha que algumas pessoas tiram a gente do sério, é isso? Eu acho que muitas pessoas. E aí, quando eu falo do sério, não só a parte de irritabilidade, Sim. mas eu estou falando da frustração. Nós vivemos um tempo onde há uma necessidade da gente combater a baixa tolerância à frustração. A pessoa ouvir um não, as coisas não saírem exatamente como ela espera, como ela idealiza, e a partir daí ela aprender e entender que ela compõe um todo. É o que a gente pode chamar de visão sistêmica. Sim, nos ajuda a nos desalienarmos das nossas emoções e entendemos que a gente faz parte de um coletivo emocional também. E que muitas vezes, sei lá, a fofoca que eu faço hoje de determinada pessoa, ela pode causar um dano emocional grande e às vezes eu não consigo nem mapear o quanto isso pode ser prejudicial para o outro. E que posteriormente eu posso ser vítima dela. Sempre. Uma pergunta, inclusive, que eu quero fazer sobre isso. Quando eu mantenho essa inteligência emocional mais equilibrada e crio boas relações, eu crio também um ambiente melhor para mim e menos prejudicial à minha própria pessoa? Excelente pergunta. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, o primeiro a se beneficiar da inteligência relacional somos nós mesmos. A gente para de criar ou projetar, diria assim, não criar em si, mas projetar uma expectativa nas pessoas de que eu fazendo isso, ela fará isso para mim, né? É meio que uma mentalidade de troca, que é manipulação. Tá. Eu gosto de dizer que tem 3 personagens que habitam dentro de todas as pessoas. Pelo menos 3. Todo mundo tem dentro de si um vilão, uma vítima e um herói. Prontos para manipular o outro para eles fazerem aquilo que a gente quer. O vilão manipula pela intimidação, pela agressividade, né? Então, quando a gente é agressivo com alguém, quando a gente quer intimidar, manipular, sarcasmo, né? Vamos colocar essas questões, vingança, tudo isso é o nosso vilão querendo promover no outro aquilo que a gente quer promover. Então, é um estado de manipulação. A vítima, quando a gente assume aquele estado de autocomiseração, de vitimismo, não como violação de direito. Roubaram meu carro. Sim, você foi vítima, não estou dizendo disso. Estou falando daquele estado de vítima onde a gente se coloca como céus, vida, azar, tudo é mais difícil para mim. Né? Aqui na empresa ninguém me enxerga, ninguém consegue ver o meu talento. A gente assume essa posição, mas também é uma posição para manipular os outros, para terem pena, dó da gente, de alguma forma fazer algo positivo para nós. E o herói, que é aquele que salva o outro na expectativa de que em algum momento, quando eu precisar, ele vai me salvar. Então, quer dizer que nenhum dos 3, de uma maneira intensa demais, é saudável? Nenhum dos 3, de uma maneira nem sempre consciente, mas com este padrão que eu chamo de manipulação, onde a gente espera que o outro faça aquilo que a gente quer, e a gente usa esses vieses ou esses personagens, é saudável. Porque a gente vai, de alguma forma, estar manipulando, em algum momento ser vítima de algum tipo de manipulação, mas também a gente vai estar criando uma expectativa projetada num outro que normalmente não se cumpre. A gente se frustra, e a gente se fere, a gente sofre, e isso nas relações amorosas, nas relações de trabalho, entre pais e filhos, entre filhos e pais, nas relações humanas. Olha, o assunto é vasto e eu ainda tenho mais um ponto para falar contigo, só que eu vou fazer um intervalo porque eu não quero quebrar esse assunto no meio. Tudo bem? Fechou. Então, enquanto isso, nós vamos ver o comercial da Polix Sistemas de Segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.
mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Ricardo Chaves, ele que é psicólogo especialista nesse tema que é a inteligência relacional. E como o tema é mais cafeína, a gente vai ser mais intenso nisso aí, né? Vamos lá. Ricardo, você falou muito a respeito dessa questão da mentalidade de crescimento ou de manipulação, não é isso? Tá, mas como diferenciar manipulação de influência? Porque eu quero influenciar, por exemplo, eu dou treinamento de vendas, nós temos os advogados, nós temos as pessoas do marketing, essas pessoas elas querem influenciar a maneira com que o outro pensa, inclusive é a profissão delas. Como ter essa mentalidade de crescimento sem ser manipulador, mas também exercer a nossa profissão de maneira positiva e completa? Vou correr um risco aqui, porque falar de um indicador preciso dentro de um tema subjetivo é correr um risco. Mas eu acho que tem. Quando ambos estão crescendo e se desenvolvendo. Se só um, dentro dessa relação, está usando o outro para crescer, então há um elemento de manipulação. Mas quando ambos estão crescendo e se desenvolvendo, e aí em todos os sentidos, no sentido vertical, no sentido horizontal, de conhecimento, você está promovendo o desenvolvimento, ainda que seja por vias de uma influência. Então não tem problema nenhum a gente usar o nosso vilão, desde que seja com a pessoa certa, do jeito certo, no momento certo, pela causa certa. Às vezes a gente tem que, sim, repreender uma atitude que não está correta dentro da equipe. E é necessário a gente ser enérgico, dependendo da situação. Né? É necessário. Entretanto, é por uma correção de rota coletiva. E não porque eu tenho alguma questão pessoal com essa pessoa e começo a boicotá-la de alguma maneira. Sim. É diferente. Quando ambos estão crescendo, um padrão de crescimento. Então, imagino eu, você, nós vendemos uma palestra nossa para um cliente, nós usamos o nosso herói para isso, ou seja, eu vou lá resolver teu problema. Legal. Porém, a partir do momento que eu resolvi aquele problema pontual, eu solto e deixo que o talento dela continue desenvolvendo. É isso? Se a causa é legítima e realmente você está promovendo esse desenvolvimento, ambos estão crescendo em padrão de crescimento. Se um está sendo oprimido ou sofrendo por essa manipulação, então é em padrão de manipulação. Quer dizer, para sempre eu vou buscar, então, trabalhar beneficiando o outro. O meu trabalho beneficia o coletivo. E conseguir Muito identificar bom. de maneira mais rápida se eu estou fazendo por manipulação, por uma questão mais pessoal minha e não coletiva. Vaidade, por exemplo. Vaidade, por exemplo, muito bom. Por vaidade, eu consigo entender ali. Sim. E me posicionar melhor. Muito bom. Ricardo Chaves, excelente entrevista aqui no Café, como todas as anteriores, mas cada dia a gente vai levando a régua. Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Tá? Eu que agradeço muito, uma oportunidade sempre muito relevante de estar aqui com você, compartilhando, mesmo que rápido, essas ideias tão promissoras para nós. Excelente. Então, você que está em casa também continue com a gente, porque afinal o Café Corporativo vai estar aqui todas as semanas, na próxima semana com uma nova entrevista. Enquanto isso, você pode nos procurar no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. E não deixe de voltar, sim, a próxima semana com mais uma entrevista aqui, porque afinal o Café Corporativo está aqui no Canal 25 para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Éticos, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa.